Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José de Assis Pacheco. Mais uma vez gostaria de trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje é o Dia das Mães. Inicialmente, já deixo aqui o meu forte abraço, a bênção de Deus sobre a vida de cada mamãe, que nesse seu dia tão especial sejam cada dia mais agraciadas por Deus. Mas eu quero entender que todos os dias, todo santo dia, é Dia das Mães, né? São Dia das Mães. Antes de trazer uma mensagem diretamente bíblica, eu gostaria de ler um artigo escrito pela Gisele Traut-Kirst, que é uma ginecologista obstetra em Florianópolis. Olha o que ela diz sobre essa formatação que o corpo da mulher passa quando está gerando o seu bebê. Em um curto período, apenas 9 meses, ele sofre uma série de mudanças rápidas, tanto físicas como psicológicas. Biologicamente, a gravidez tem início quando um óvulo é penetrado por um espermatozoide. Cerca de um dia depois, unidos, eles se fundem e o corpo da mulher começa a se preparar para carregar um novo ser dentro de si, até que ele esteja pronto para nascer. O início da gestação se caracteriza por um processo intenso de divisão celular. Durante o percurso do embrião a caminho do útero, características do futuro bebê já estão sendo decididas, como aparência física, sexo e possíveis doenças. As 5 primeiras semanas de gestação são marcadas pela mastalgia, que é o aumento do volume e uma sensação incômoda das mamas. Aliás, um conjunto de desconfortos muito semelhante ao período pré-menstrual, e a não ser pelo surgimento do tradicional enjoo matinal, que pode acabar confirmando suspeitas de uma gravidez. Sobre o enjoo, afirma a médica, a doutora, ela explica que durante todo esse período, toda a região abdominal está se reorganizando ou se organizando para acomodar o útero e o embrião para os meses de gestação. Olha que interessante. Continuando ela no seu artigo, diz: então os intestinos precisam encontrar um novo lugar para ficar. O útero necessitará de espaço para se acomodar na região do baixo ventre, exatamente onde mais tarde ficará a barriga saliente da grávida. Segundo a médica, esta fase é caracterizada pela sensação de mal-estar. Não adianta pensar que você vai ser diferente, que você não vai sofrer. É natural o desconforto, são reflexos dos ajustes do corpo enquanto corremos para oferecê-lo ao outro com todo o conforto. Então o corpo passa por todo esse processo. E ainda no artigo diz: a obstetra ainda esclarece que durante esse período as sensações de movimentos ainda não são do bebê. O feto não mexe até o início do 5º mês. Antes disso, se a mulher diz que sente o bebê mexer, é provavelmente que seja seus intestinos, afirma a doutora. Do 5º ao final do 7º mês é o momento em que a gestante desfruta do melhor momento. Mas, de acordo com Gisela, isto vai depender dos cuidados que a mulher teve anteriormente. Hábitos adequados a um estilo de vida saudável são fundamentais para tirar o melhor dessa fase. A partir do 5º mês, a barriga está evidente e as formas do corpo da mulher ficam ainda mais proeminentes. É quando a gestante entra no 8º mês que o acompanhamento pré-natal revela sua importância. A especialista ressalta que, ao contrário do que muitas mulheres pensam, o acompanhamento médico não serve para amenizar ou remediar os desconfortos da gravidez.
mas sim diagnosticar algumas doenças que antecedem ou com antecedência. É comum que as mulheres que sejam predispostas a diabetes, a pressão alta, a desenvolverem durante toda essa gravidez. Se já é predisposta a isso, vai se desenvolver durante a gravidez, provavelmente. Outro caso bastante recorrente é a infecção urinária, que pode estar lá, mas tem seus sintomas escondidos pela própria gestação. O 8º e o 9º mês são tipicamente conhecidos pelas dores. Essa altura, o peso do bebê dificulta os movimentos, inchaços nas extremidades aumentam e para algumas mulheres fica difícil até mesmo encontrar uma posição confortável para dormir, afirma a obstetra. Por isso, é tão importante a prática dos exercícios físicos moderados, uma alimentação balanceada e a ingestão de muita água. O fato é que ao final da gravidez a mulher está exausta. Foram 9 meses de dedicação exaustiva e exclusiva para aquele bebê. Existem muitas expectativas em torno do nascimento e, em geral, terminar de consumir as energias da mãe que acaba exaurida. Dar à luz é completar uma missão para a gestante que trabalhou arduamente durante 9 meses, conclui a obstetra. Esse é todo o detalhe, todo o mistério fisiológico que Deus preparou para a mulher ser mãe. Toda a transformação, diríamos, a metamorfose, as mudanças que ocorrem. Tem muito mais. Isso aqui é apenas um artigo dessa obstetra e geriatra aqui, doutora Gisela. Mas olha como é impressionante. O corpo da mulher se prepara todo para receber essa nova vida, esse bebê que está sendo gerado ali. Eu quero falar de algumas mães, 6 mães, em rápidas palavras, na Bíblia, de como elas se comportaram com relação ao seu ministério de mãe. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar de Joquebede. Lembra de Joquebede? Joquebede, a mãe de Moisés. A Joquebede nasceu no Egito, ainda no período de escravidão. Israel ficou ali aproximadamente 430 anos. Joquebede nasce no Egito. Ela casou com o seu sobrinho. Amrão. E ela teve 3 filhos que a Bíblia aponta: Miriam, Arão e Moisés. Naquele momento, quando nasceu Moisés, havia um decreto muito rigoroso do faraó, com medo de uma revolução interna, porque os judeus ficavam cada vez mais prósperos, porque a bênção de Deus estava sobre aquele povo que temia o Senhor, ainda ali no Egito, quando José os acomodou lá nas terras de Gósen, mas toda a produção, tudo aquilo que os judeus botavam à mão, Deus fazia prosperar. Com medo de uma grande revolta, quem sabe, o faraó baixa um decreto em que todas as crianças do sexo masculino deveriam ser mortas, deveriam ser eliminadas, para que não criasse um exército que viesse se insurgir contra o faraó. Então todos os meninos deveriam morrer. Os soldados tinham essa missão de entrar nas casas, de acompanhar os movimentos de Israel pelas ruas, pelas vielas, por todos os lugares, e se tivesse um bebê masculino, seriam mortos. Joquebede, ela esconde Moisés durante 3 meses. Foi o máximo que ela pôde fazer, porque o menino crescia. Deus abençoava aquela família, como assim todo Israel, como eu disse. E ela, ao ver que não podia mais esconder e temia que algum soldado ou algum emissário de Faraó pudesse encontrá-los ali e matar Moisés, o bebê,
ela prepara um cestinho e betuma todo esse cestinho, vai impermeabilizar. Ela teve essa ideia de Deus. Coloca Moisés nesse cestinho, talvez de vime ou algum material assim, e coloca Moisés ali, prepara e diz: eu vou colocar esse menino nas águas do Nilo e seja o que Deus quiser. Por isso, o nome de Moisés significa tirado das águas. E então o cestinho vai sendo conduzido pelas águas, mas ela disse: Miriam, acompanhe o cestinho, vê aonde vai parar esse cestinho, vê aonde vai parar o seu irmão Moisés e me traga notícias. E assim Miriam fez e o cestinho foi sendo conduzido pelas águas do Nilo. Até que em algum momento o cestinho vai encalhar numa beira daquele rio, na margem daquele rio, só que muito próximo ao local aonde a princesa do Egito se banhava com as suas damas, com as suas criadas. E ela ouviu o choro do bebê. E ao ouvir o choro do bebê, mandou verificar e trazer para ela. E quando ela viu Moisés, ela logo identificou: é um judeu, é um judeuzinho. E ela disse: eu vou criar esse menino. Assentou no seu coração criar Moisés. Eu vou criar como se fosse meu filho. Agora, quem poderá amamentar essa criança? Porque ela é muito tenra, precisa amamentar. Foi aonde as suas servas começaram a perquerir ali quem poderia amamentar, se tinha alguma mulher produzindo leite. E a Miriam entra nesse momento. E a Miriam diz: eu sei quem, tem uma mulher que teve um bebê e está cheia de leite para amamentar. E aí, a princesa manda chamar e ainda vai assalariar Joquebede. Então Joquebede é mãe, tem toda essa história, e a princesa, sem saber que ele é mãe, obviamente, paga salário a Joquebede para amamentar o seu próprio filho. É Deus ou não é que está no controle? Por que isso? Porque Joquebede foi uma mãe dedicada a obedecer a Deus. Se você ler lá na Bíblia, Êxodo 6:20, você vai encontrar essa história. Podemos tirar rapidamente 4 pequenas lições disso aí, ou grandes lições, do exemplo de Joquebede. O que o exemplo de Joquebede transfere para nós? Primeiro, podemos confiar em Deus em todas as circunstâncias. Havia um perigo lá fora. Havia um perigo sempre lá fora, porque Faraó tinha batido o decreto. E o período era constante. Joquebede obedeceu. Joquebede obedeceu em todas as circunstâncias. Obedeça o Senhor, mamãe. Obedeça a Deus. Você será abençoada como foi Joquebede há milhares de anos atrás. Segunda lição é: devemos ser corajosos a obedecer a Deus, mesmo quando corremos risco. Terceira lição: Deus nos recompensa quando o obedecemos. A recompensa de Deus virá. Com Ele está o galardão daqueles que obedecem. A quarta lição desse exemplo de Joquebede foi que Deus pode usar pequenas ações para transformar muitas vidas. Veja que Joquebede começou a tecer aquele bercinho, aquele recipiente que ia colocar o Moisés, o infante Moisés, o bebê Moisés. Alguém poderia ter passado perto dela e falado: mamãe, o que você está fazendo, Miriam ou Arão? Mamãe, o que você está fazendo? Você está fazendo alguma coisa para casa? Está brincando? E alguns vizinhos vendo, talvez ela tecer ali na varanda da casa, não sei, eu estou apenas parafraseando, né? Tentando contextualizar. Mas para muitos poderiam ser uma pequena atitude. Mas Joquebede sabia no seu coração que aquilo ali era um ato de fé. Um ato de fé. Então, pequenas ações
podem transformar muitas vidas. Depois Moisés foi o grande libertador que livrou todo aquele povo das mãos de Faraó. Então siga o exemplo de Joquebede, a mãe que obedeceu. Eu quero falar agora de Ana. Lembra de Ana, mãe de Samuel, esposa de Elcana? Ana era estéril, não podia dar à luz. E naquela época era muito difícil ser uma mulher estéril, porque todo homem queria deixar frutos da sua descendência, filhos e frutos do amor e frutos para a sua descendência. Os filhos eram o prolongamento da vida do patriarca. Não podia encontrar em Ana, porque apesar de Elcana a amá-la, ela não podia lhe dar filhos. Mas Ana era uma mulher de fé e oração. Uma mulher de fé e oração, como diz o hino, move as mãos de Deus. E Ana foi orar, Ana foi clamar. Por conta dessa situação de ser estéril, havia uma tal Penina que também nesse relacionamento conjugal muito afligia. Mas nós não vamos entrar nesses detalhes. Vamos focar em Ana, o quanto ela, impossibilidade dela gerar filhos, e como ela se recorreu, e como ela recorreu aos pés de Deus e buscou a orientação de Deus, e Deus ouviu a oração e a fé de Ana. E ela teve o seu primeiro bebê, que foi Samuel. E o que ela fez? Eu vou dar esta criança, depois que ele ser amamentado, eu vou entregá-la para o serviço do Senhor para sempre. E a Bíblia diz em 1 Samuel 1:22, onde você vai encontrar essa história de Ana, diz assim: porém Ana não subiu. Isso era a festa em Jerusalém, né? O culto anual que era feito em Jerusalém. Naquele ano, Ana não subiu, mas disse ao seu marido. Ela, na verdade, disse ao seu marido, pediu permissão ao seu marido para entregar aquela criança, primeiro fruto, um grande milagre, a primícia, vamos dizer assim, um primogênito. Ela disse: vou pegar isso, eu não posso ficar com essa sensação maravilhosa de ser mamãe, do impossível que aconteceu na minha vida, pelo possível de Deus, pela força de Deus, eu vou entregar isso para Deus. Talvez ela tinha fé que Deus lhe daria outros filhos, e ela teve vários outros filhos. Deus abriu de fato a madre de Ana e ela começou a produzir o ventre de Ana, vamos dizer assim, né? Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Ana entregou Samuel. Uma mulher de fé, uma mulher de oração, Deus a honrou. Vamos falar de outra mãe? Eu quero falar de uma mãe agora bem diferente. Ela era prostituta. Mas eu não quero falar da vida de prostituição dessa mulher. Eu quero falar do ato que ela promoveu e que ficou hoje registrado na Bíblia. Duas prostitutas tiveram filhos ao mesmo tempo. Só que aconteceu um desastre. O filho de uma morreu. Então, pela madrugada, aquela mãe maligna colocou o filho morto do lado da outra. E quando amanheceu o dia, aquela mulher que recebeu aquele filho morto por um ato horrível daquela outra prostituta, começou a esbravejar, começou a gritar, a se escandalizar com aquilo. Esse filho não é meu, esse filho não é meu, é seu sim, esse outro que está vivo que é meu. Então houve uma confusão tremenda, que nenhum conselheiro poderia resolver. E levar esse caso para quem? Para Salomão. Salomão, então, orientado por Deus naquele afã de resolver o problema, mandou o soldado partir a criança no meio, dar uma banda para um pedaço para outro, e assim estava tudo certo, resolvia a questão. Só que aquela que era mãe, de fato mãe, que tinha recebido o filho morto, ela gritou e disse: Senhor, não faça isso. Prefiro vê-lo vivo com a outra do que morto. E aí Salomão entendeu que aquela mulher, que em defesa daquela criança, mesmo que perderia a presença daquela criança ali, era de fato a mãe dedicada
em defensora da vida da criança. E Deus honrou isso. E assim foi resolvido o caso daquela mulher. Uma mãe que ama, uma mãe que se dedica, uma mãe que luta pela vida do seu filho. Vamos falar de um outro caso? Eu queria falar nesse momento da mulher Sirofenícia. Lembra daquela mulher que veio gritando, escandalizando, reverberando, buscando socorro para a sua casa, porque a sua situação era terrível. A sua filha estava terrivelmente endemoninhada. E ela, quando ouviu falar dele, você vai encontrar isso em Marcos capítulo 7, versículo 25 e 30. Que fato maravilhoso! Aquela mulher, quando ouviu falar dele, cuja filha estava com espírito imundo, correu desesperadamente, atravessou a multidão que estava ali e se jogou aos pés de Cristo. A Sirofenícia fez tudo isso para salvar da prisão dos demônios a sua filha. Sua filha estava aprisionada pelo espírito imundo. E ela vai aos pés de Jesus Cristo, o melhor lugar, o lugar mais excelente. Ali se encontra paz, salvação e resolução para todos os problemas. Então, aquela história em que Jesus disse, ela era Sirofenícia, ela era de origem grega, portanto, rejeitado por aqueles que eram de origem judaica, rejeitavam aquela mulher Sirofenícia. E Jesus disse, deixa que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí aquela mulher disse, sim, Senhor. Ou seja, ela recebeu a crítica e disse, tá bom, eu sou um cachorrinho, realmente eu sou Sirofenícia, eu sou desprezada, mas eu não estou aqui. Não olhe para o meu desprezo, não olhe pela minha pequenez, olhe para o meu desespero, olha para minha filha. E ela disse, até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse, por causa dessa resposta, você pode ir, vai embora agora, o demônio já saiu da sua filha. Que libertação! E ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já tinha saído dela. Ela trouxe paz, ela trouxe libertação, porque correu aos pés de Jesus Cristo. Uma mulher dedicada a salvar a sua filha. Vamos falar agora de uma outra mãe, a Eunice. Pouco se fala da dona Eunice, da irmã Eunice. A irmã Eunice era mãe do jovem pastor Timóteo. A Bíblia diz que ela educou o seu filho na fé em Jesus Cristo. Uma mãe que educa seus filhos na fé. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 5, diz assim, recordo-me da fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Paulo está falando a Timóteo, você não pode esquecer, você tem que se recordar, você tem que se lembrar. Você vai passar momentos difíceis, você vai passar momentos terríveis, mas lembra da sua avó e lembra da sua mãe, que foi fiel e que te ensinou as sagradas letras, que te ensinou a servir a Deus sobre todas as circunstâncias. Lembra dela, não esqueça das raízes. E eu estou convencido que a fé que habitou na sua avó e na sua mãe, que te ensinou, que te educou, habita em você também. Então Eunice, a mãe que educa, a mãe que ensina, a mãe que implanta a semente do Evangelho de Cristo no coração do seu filho.
por último eu deixei Maria, a mãe de Jesus, o nosso Salvador. Ela arriscou perder a sua própria vida, a sua reputação, para honrar uma gravidez. Maria recebe a visita do anjo Gabriel. Naquela tarde, ou naquela noite, ou naquela manhã, não sei. Mas o anjo Gabriel foi deslocado do céu com essa missão linda, de entrar no planeta Terra, buscarem no país chamado Israel, numa cidadezinha chamada Belém, buscar uma jovem, uma moça, a adolescente Maria, a camponesa Maria. E o anjo do Senhor falou tudo isso para Maria, e Maria perguntou: como acontecerá isso? Eu sou virgem, eu não tive nenhum relacionamento, nem casada eu sou. Ela estava esposada de José, noiva de José, com um compromisso seríssimo. Noivado em Israel não poderia ser desfeito, não. Só se houvesse o adultério. Era o casamento, pré-casamento. Estava tudo certo. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. E o anjo continuou dizendo: Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. O anjo falando. Pois, versículo 37, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor. Aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo deixou Maria. Com essa mensagem eu trago essas seis exemplos de mães que defenderam sua casa, defenderam seus filhos. Com isso eu quero deixar do meu coração: feliz Dia das Mães a todas as mamães da nossa igreja e de todas as igrejas e de todo mundo que vai ouvir esse pequeno vídeo. Sinceramente, do profundo do meu coração, Deus abençoe mamãe, porque o seu ministério e a sua tarefa tem a capacidade de firmar com estaca firme, com estacas firmes, a sua casa. Seus filhos te seguirão. Você será louvada como aquela mulher também de Provérbios 31. Seus filhos te louvarão e o seu marido também te elogiará. Mulher dedicada, mulher de fé, mulher de oração, mulher que obedece, mulher que busca a libertação da sua casa, mulher que entrega a sua vida para a obra, para fazer a vontade de Deus como Maria. Deus te abençoe, mamãe. Todos os dias são os seus dias. Todos os dias você deve ser louvada pelos seus filhos, pelos seus respectivos maridos. Que Deus abençoe todas as mães. Feliz Dia das Mães. Até breve. Deus te abençoe.